Glória a Deus. Então, meus irmãos, Jesus nunca mandou ninguém construir templos. E o templo religioso que você frequenta não é a casa de Deus, não é um lugar santo, porque Deus não habita em templo de pedra. A igreja não é um espaço físico. A igreja é um organismo vivo. A igreja, ela é viva. A palavra igreja no grego recebe o nome de eclésia, que vem de eclesiologia, que significa chamado de dentro para fora. A igreja não é um lugar, a igreja não é um espaço físico. A igreja são pessoas. Aonde tem uma pessoa, duas pessoas, três pessoas falando sobre o evangelho, falando sobre a graça de Deus, Deus está no meio. Porque a igreja somos nós. Você é a igreja. Eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. E nós somos uma igreja viva. Nós somos um só corpo. Nós somos a igreja de Jesus. A igreja não é um templo feito por homens pecadores, por mãos humanas. A igreja somos nós. Glória a Deus. Nós somos a igreja de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi melhor e maior e superior do que todos os sacrifícios que os sacerdotes falei, porque os sacerdotes eram homens fracos, eram homens dores. E Jesus, ele nunca pecou. Jesus, ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Jesus nunca pecou. Agora, Jesus se fez pecado na cruz do Calvário por nós. Jesus nunca foi pecador, mas ele levou sobre ele na cruz todos os nossos pecados. Jesus se fez maldito por nós na cruz do Calvário. Jesus se fez pecado na cruz por nós. Então, o sacrifício de Jesus é melhor e maior e superior do que todos os sacrifícios que os sacerdotes ofereciam na lei, porque os sacerdotes eram homens pecadores que tinham que oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados e pelo povo de Israel. Mas Jesus não era pecador. Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno. E Jesus não ofereceu sacrifício por ele. Jesus ofereceu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Jesus se ofereceu como sacrifício vicário expiatório na cruz do Calvário por nós. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 7, versículo 28, está escrito assim: porque a lei constitui sumos sacerdotes, homens fracos,
Mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Então, a lei de Moisés constituía um sacerdote a homens fracos, a homens pecadores, que dependiam de imolar, de matar novilho pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel. Então, a lei, ela constitui o sacerdote a homens pecadores, a homens fracos. Mas Deus constituiu ao seu Filho Jesus Cristo perfeito para sempre. Hebreus capítulo 7, versículo 28. Porque a lei constitui sumo sacerdote a homens fracos. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Jesus, na cruz do Calvário, ele foi o melhor e o perfeito sacrifício. Só que na cruz do Calvário, meus irmãos, Jesus fez algumas coisas por nós. Jesus, através da sua morte na cruz do Calvário, a primeira coisa que ele nos fez foi nos aproximar de Deus. Através da morte expiatória de Cristo, Jesus no Gólgota, no Calvário, Jesus nos aproximou do Pai Celestial, pois nós, outrora, estávamos distantes de Deus, longe de Deus. E nós tínhamos uma dívida tamanha, grande para com Deus. E Jesus levou sobre si toda a nossa dívida, toda a nossa penalidade e todos os nossos pecados na sua morte, na cruz do Calvário. Então, a primeira coisa que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, com a sua morte, foi perdoar nossa dívida que nós tínhamos com Deus. Jesus perdoou a nossa dívida que nós tínhamos com Deus na cruz do Calvário. A humanidade tinha uma dívida grande com Deus. A humanidade não tinha acesso direto a Deus, acesso direto ao Pai. Ela dependia de um sacerdote. Mas hoje nós temos acesso livre ao Pai. Na graça nós temos acesso a Deus. Basta nós dobrarmos nossos joelhos e orarmos em qualquer lugar, em qualquer momento, que o Pai nos ouve e nos responde para a glória de Deus Pai. Você não precisa de pastor estar orando por você, de sacerdote estar orando por você. Você mesmo pode orar. Porque Jesus Cristo, com a sua morte na cruz do Calvário, te deu livre acesso ao Pai. Livre acesso a Deus. Você pode ir direto, sem passar por ninguém. Não tem intermediário. Não precisa você passar pelo sacerdote, porque não existe sacerdote. Não precisa você passar por pastor, por pregador, por conferencista, por bispo, por apóstolo. Porque você pode ir direto falar com o Pai. Você tem livre acesso ao trono da graça. Você tem livre acesso ao Pai. Glória a Deus. A segunda coisa que Jesus fez
na cruz do Calvário. A primeira coisa, ele pagou a nossa dívida que nós com Deus na cruz do Calvário. E a segunda coisa que Jesus fez na cruz do Calvário, véu da separação que separava a humanidade de Deus. Com a morte de Jesus na cruz do Calvário, Jesus rasgou o véu da separação entre nós e Deus. Barreira entre a humanidade e Deus. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e o véu foi rasgado de alto a baixo, e ele aboliu a lei mosaica, ele aboliu a lei de Moisés e disse: vocês não precisam mais de sacerdote, não precisa mais de um tabernáculo físico terrestre para falar comigo, porque vocês mesmos são tabernáculo espiritual do Pai. Vocês não precisam mais de sacerdote para oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados e pelos pecados de vocês. Porque agora o véu foi rasgado de alto a baixo. Jesus, com a sua morte na cruz do Calvário, ele aboliu a lei de Moisés. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você não precisa praticar as obras da lei, porque você está em graça e na graça. Então, meus irmãos, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O templo que Deus habita é o meu corpo. Nós que somos o templo de Deus, a morada de Deus. Nós que somos a casa de Deus. Certa feita, a mulher samaritana, depois que conversou com Jesus, ela era samaritana, e ela perguntou para Jesus: Jesus, aonde a gente deve te adorar? No monte? Ou lá em Jerusalém, no templo? Jerusalém recebeu o nome de casa de sacrifício. E como em Hebreus capítulo 9 está escrito que lá no templo de Jerusalém, e no tabernáculo também que Moisés levantou, existia a ordenança de um culto divino e um santuário terrestre. Então a mulher samaritana sabia que os judeus adoravam a Deus no templo de Jerusalém. Jesus conversando com ela em João capítulo 4, versículo 22, a mulher samaritana olhou para Jesus e perguntou: Senhor, aonde eu devo te adorar? Aonde nós devemos te adorar? No monte ou em Jerusalém? A expressão ali em Jerusalém quer dizer no templo de Jerusalém, no templo de pedra. Jesus disse: a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não no monte, e não mais no templo de Jerusalém, de pedra feito por mãos humanas, não mais no monte, e não mais no templo de Jerusalém, no templo de pedra, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que lhe adore em espírito e em verdade.
Adorar a Deus em espírito e em verdade não é estar dentro de um templo religioso. Adorar a Deus em espírito e em verdade não é ter cargos eclesiásticos dentro de templos religiosos. Adorar a Deus em espírito e em verdade não é ser pastor, não é ser conferencista, não é praticar obras da lei de Moisés. Adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar a Deus com a sua vida. É adorar a Deus na sua casa, no seu trabalho. Aonde você for, você adora a Deus, porque você é a casa de Deus. Você é a igreja de Deus. Nós somos a igreja. A igreja são pessoas. Você vai na farmácia, a igreja foi na farmácia. Você vai viajar, a igreja que é pessoas, a igreja que é pessoa que é você foi viajar. E essa igreja adora a Deus em qualquer lugar. Contudo, a adoração tem que ser em espírito e em verdade. Então Jesus quebrou a religiosidade ali conversando com a mulher samaritana e disse: você não precisa mais de religião. Porque existia a religião de Israel. E na religião que existe templos. Templo é coisa do judaísmo. Templo é coisa de quem segue uma religião. Cristão não tem templos físicos, terrestres. Cristão, ele é o templo de Deus. Cristão, ele é a casa de Deus. Então Jesus ali ensinou a mulher samaritana dizendo: você é a igreja. Você é a adoradora. Você é a minha igreja. E para você me adorar, não precisa você ir para o monte. Não precisa você ir para templo religioso lá em Jerusalém. Não. Não precisa você ir para o templo de Jerusalém, porque eu não estou lá. Eu também não estou no monte. Só precisa você me adorar em espírito e em verdade. Deus não está dentro do templo da quadrangular. Deus não está dentro do templo da Assembleia de Deus. Deus não está dentro do templo da Batista, da quadrangular, das igrejas pentecostais. O templo que Deus está é meu corpo. Só que muitas pessoas, meus irmãos, não têm conhecimento disso porque não lê as Escrituras, não lê a Bíblia. O profeta Oséias disse em Oséias capítulo 4, versículo 6, o nome Oséias quer dizer no hebraico Moshe, que significa salvo, que significa o Senhor é Deus. Então, o profeta Oséias recebe o nome de profeta do Reino do Norte. O profeta Oséias começou a profetizar entre os anos 500 a 550, provavelmente, no que se pode provente de Cristo. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, o nome Oséias quer dizer no hebraico Rocheá. O profeta Oséias disse assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Sabe que conhecimento é esse? Conhecimento das Escrituras sagradas. Conhecimento da palavra de Deus. O povo lê tudo, lê livro de Aristóteles, de Platão, lê livro de Confúcio, lê livro de português, lê livro de leis que regem o nosso país, né? Lê livro dos poderes que regem nossos países, poder judiciário, poder legislativo,
poder executivo, mas o povo só não lê a Bíblia. O povo não estuda a Bíblia, não examina a Bíblia. Mas leia a Bíblia, meus irmãos, leia a Bíblia para você não ser enganado pelos falsos profetas. Leia a palavra de Deus porque você é a igreja de Deus. A igreja dos homens se fecham. A igreja, sistema religioso, a igreja tempo de pedra dos homens se fecham. Mas a igreja de Jesus nunca fechou as suas portas. Porque a igreja de Jesus não é o templo. A igreja de Jesus são pessoas. Então, a segunda coisa que Jesus fez com a sua morte na cruz do Calvário, e por isso que o seu sacrifício é melhor e maior e superior do que o sacrifício que os sacerdotes faziam na lei, porque a segunda coisa que Jesus fez com a sua morte na cruz do Calvário foi rasgar o véu da separação entre o homem e Deus. Foi abolir a lei. Jesus, com a sua morte na cruz do Calvário, ele aboliu a lei de Moisés. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Glória ao Messias ressuscitado eternamente. Ele aboliu a lei de Moisés. Glória a Deus. Bendito para sempre é o nome de Jesus Cristo. A terceira coisa que Jesus fez por nós, com a sua morte na cruz do Calvário, foi nos dar o perdão, a purificação e também a reconciliação com Deus. Jesus nos reconciliou com Deus através da sua morte na cruz do Calvário. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 18, para nós encerrarmos essa live, eu vou ler aqui para os irmãos. O apóstolo das missões, São Paulo, apóstolo que pregou o Evangelho da Graça, ele disse, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Olha o que Jesus fez por nós com a sua morte, com seu sacrifício único, vicário, expiatório, na cruz do Calvário. Jesus nos reconciliou com Deus através da sua morte na cruz do Calvário. Essa foi a terceira coisa que Jesus fez pela humanidade na cruz do Calvário. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo de número 18, está escrito assim. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso aqui é sério o que Paulo disse. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Jesus, através do seu sacrifício vicário expiatório na cruz do Calvário, ele nos reconciliou com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Bendito para sempre é o nome de Cristo Jesus. Glórias
ao Jesus ressuscitado que está aqui nessa live, nesta noite. Bendito eternamente seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Ele eternamente e para sempre. Meus queridos amados irmãos, Jesus te reconciliou com Deus através da sua morte na cruz do Calvário. Não aceite falso profeta, nem pastor mercenário, pastor canguloso dizer para você: você precisa fazer uma oferta para você ser perdoado do seu pecado, para você ser reconciliado com Deus. Porque você já foi reconciliado com Deus através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Através do perfeito sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você já foi reconciliado. Glória eternamente ao nome de Jesus Cristo. Jesus fez uma eterna redenção na cruz do Calvário por nós. Jesus nos redimiu na cruz do Calvário. Hebreus 4, versículo 11 diz assim: mas vindo Cristo, somos sacerdote dos bens futuros por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Jesus fez uma eterna redenção na cruz do Calvário. Ele nos redimiu na cruz. Ele nos reconciliou com Deus na cruz. A igreja não precisa de dinheiro, de aplausos, de fama. A igreja de Cristo só precisa de Cristo. Quando os pastores cães gulosos, falsos profetas mercenários dizem: traga o dízimo, porque a igreja precisa do dinheiro de vocês para isso e para aquilo. Ele está falando ali do templo religioso dele, que o templo religioso dele, que ele chama de igreja, que na verdade não é igreja, é a empresa religiosa dele, está precisando do dinheiro do povo, mas não a igreja. Porque a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, não precisa de dinheiro. A igreja de Cristo é um organismo vivo. A igreja de Cristo é viva. A igreja de Cristo só precisa do Messias. A igreja de Cristo só precisa de Cristo. Só precisa de Jesus Cristo. Jesus na cruz do Calvário, meus irmãos, ele se fez pecado por nós e se fez maldito por nós. Jesus nunca pecou. Mas na cruz, ele levou toda a penalidade em nosso lugar e levou sobre si todos os nossos pecados e se fez pecado por nós. Por quê? Porque quando o sacerdote, na lei de Moisés, matava o bode e oferecia como sacrifício, oferecia como expiação pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel, aquele bode, toda a penalidade do povo, levava todos os pecados do sumo sacerdote
e do povo de Israel sobre si. E aquele bode que o sacerdote oferecia como sacrifício, como expiação pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel, aquele bode apontava para Cristo no futuro. Era um simbolismo de Cristo no futuro, na graça. Apontava para Cristo no futuro. Apontava para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E Jesus na cruz do Calvário levou toda a nossa penalidade. Todos os nossos pecados. Ele se fez pecado por nós. O apóstolo Paulo disse isso em 2 Coríntios, para a igreja de Corinto, né? O apóstolo da graça Paulo falou que ele se fez pecado por nós na cruz do Calvário. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, é o que Paulo disse. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Eu vou ler mais uma vez. A quarta coisa que Jesus fez por nós na cruz do Calvário foi: ele se fez pecado por nós na cruz do Calvário. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Paulo disse. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, meus queridos amados irmãos, ele se fez pecado por nós na cruz do Calvário. Jesus nunca pecou, mas ele se fez pecado por nós e levou sobre si toda a nossa penalidade e todos os nossos pecados na cruz. A quinta coisa que Jesus fez por nós na cruz do Calvário foi maldito. Na cruz do Calvário, Jesus se fez maldito por nós. Ele se fez maldição por nós na cruz. Gálatas capítulo 3, versículo de número 13. O apóstolo da graça Paulo, escrevendo sua carta de cunho paulino, de autoria paulina, para os irmãos gauleses, para os galateios, que estavam na Galácia do Sul. O apóstolo Paulo disse assim, em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, a quinta coisa que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, com a sua morte, Jesus na cruz do Calvário se fez maldição por nós. Em outras palavras, Jesus com a sua morte na cruz do Calvário, ele levou sobre si, ele levou sobre ele todas as nossas maldições. Então, na sua vida, não tem maldição. Na minha vida, não tem maldição. Na sua família, não tem maldição. Quando esses pastores me ensinaram, faz campanha nas igrejas deles, campanha de quebra de maldição hereditária, campanha 3 quarta-feira, quebra de maldição, eles estão anulando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário.
Eles estão tornando vão o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eles estão pisando o Filho de Deus, porque não precisa fazer campanha de quebra de maldição hereditária, nem quebra de maldição. Porque Jesus, na cruz do Calvário, ele levou sobre si todas as nossas maldições. Então, na sua vida, não há maldição. Na minha vida, não há maldição. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E foi isso que o apóstolo da graça Paulo disse aos Romanos, no ano 58 depois de Cristo, Paulo escrevendo sua missiva, de cunho paulino, de autoria paulina, para os irmãos de Roma, em Romanos capítulo 8, versículo de número 37. O apóstolo Paulo disse assim: mas em todas estas coisas são mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu vou ler mais uma vez para a vergonha do inimigo. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, meus irmãos. Nós somos mais do que vencedores por intermédio de Jesus Cristo. Então, na sua vida, não tem maldição. Não precisa você fazer campanha de quebra de maldição. Isso é heresia. Isso é misticismo. Isso é coisa de mercenário. E esses pastores cães gulosos, falsos profetas mercenários fazem isso dentro dos templos de pedra para arrancar dinheiro das pessoas que não têm conhecimento de Bíblia, que não têm conhecimento bíblico. Mas nós somos mais do que vencedores por intermédio de Jesus Cristo. Você é mais do que vencedor. É a Bíblia, tudo que eu estou mostrando aqui é Bíblia. É a Bíblia que diz. Você é mais do que vencedor pelo sacrifício de Jesus Cristo que ele fez por nós na cruz do Calvário. Nós somos mais do que vencedores. Esse negócio das pessoas falar, Deus te abençoe, Deus vai te abençoar, não existe. Isso é coisa do catolicismo. Isso é coisa do sistema religioso, porque nós já fomos abençoados na cruz. Com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós fomos abençoados. Você é abençoado. Eu sou abençoado. O apóstolo da graça Paulo falou sobre isso em Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha o que o apóstolo da graça Paulo disse em Efésios capítulo 1. Isso aqui que é evangelho, gente. Evangelho simples. Bíblia, palavra de Deus que salva. Isso que é o evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia, a palavra de Deus, o evangelho da graça. Nós somos abençoados. A sua família é abençoada por intermédio do sacrifício vicário, expiatório, perfeito, mais sublime, superior, melhor, maior de todos os sacrifícios que os sacerdotes faziam na lei. Nós somos abençoados através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Efésios capítulo 1, versículo 3, olha o que Paulo disse. Nunca mais diga para alguém, Deus te abençoe. Isso é coisa do sistema religioso, isso é coisa de católico. Olha o que Paulo disse em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim, epígrafe. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, querido, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós fomos abençoados. Nós somos abençoados. Você não precisa que o pastor coloque a mão na sua cabeça e diga, você está abençoado. Não. Porque o verdadeiro pastor, o Messias, ele já nos abençoou através da sua morte na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele é o verdadeiro pastor. Ele é o pastor. E ele disse em João capítulo 10 que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então nós somos abençoados. E Paulo disse, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós somos abençoados, meus irmãos. Não precisa você dar esse falso dízimo romano que foi inventado pelo rei da França, Carlos Magno, em 785 depois de Cristo, para você ser abençoado, não. Porque dízimo é uma das práticas da lei de Moisés. E a lei foi abolida na cruz do Calvário. E o dízimo na lei de Moisés não era dinheiro. O dízimo na lei de Moisés era alimento. O dízimo na lei de Moisés era vacas, era bebida forte, era vinho, era grão, era hortelã, era o endro, era cominho, era açafrão, era coentro, era azeite, era ovelhas. O dízimo nunca foi dinheiro. O rei da França inventou o dízimo como dinheiro porque a Igreja Católica se corrompeu. Na Idade Medieval, quando a Igreja Católica começou, tudo que era feito na Igreja Católica era apenas oferta voluntária para ajudar órfão, viúva, viajante, forasteiros, pobres. Tudo na Igreja Católica era através de um espírito voluntário. Dá quem pode, quem não pode, não dá. Só dá alguma coisa a quem tem. Quem não tem, não dá. Simples assim. Mas quando a Igreja Católica se corrompeu, tudo na Igreja Católica passou a ser feito através do dinheiro e tudo na Igreja Católica passou a ser cobrado. Na Idade Medieval, para trocar um padre de uma paróquia para outros membros da igreja tinham que pagar. Para as pessoas serem batizadas nas águas, as pessoas tinham que pagar. Os papas emitiam certificado com perdão dos pecados dos membros da igreja e dos parentes dos membros da igreja que, segundo eles dizem, que estão no purgatório. Tinham que dar dinheiro, tinham que pagar. Aí o rei da França, Carlos Magno, que era um católico fervoroso, em 785 depois de Cristo, vendo que a Igreja Católica se corrompeu, ele assinou um decreto para que se cobrasse dízimo em dinheiro nas igrejas católicas. Mas o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo era alimento para sustento dos levitas da tribo de Levi. E nenhum pastor hoje é levita da tribo de Levi para recolher dízimo. Porque só quem tinha o direito de recolher dízimo, e não era dinheiro não, era alimento. Só quem tinha o direito de recolher dízimo era o sacerdote da tribo de Levi. Só eles que tinham direito de recolher dízimo dos seus irmãos, conforme está escrito em Hebreus 7:5. Hebreus capítulo 7, versículo 5 diz assim: E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei, que lê essa aqui, de Moisés, de tomar o dízimo do povo
isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Então, só quem poderia recolher dízimo era o sacerdote da tribo de Levi. E a pergunta que não quer calar é: qual é o pastor brasileiro que é sacerdote da tribo de Levi para recolher dízimo, ainda mais em dinheiro que nunca existiu, e o dízimo nunca foi dinheiro, o dízimo era alimento. Então, esse falso dízimo mensal que vocês dão dentro desses tempos de pedra é para pagar os altos salários dos pastores e mercenários. É para os pastores e mercenários embelezar as suas esposas, construírem templos e mais templos, porque para os pastores e mercenários, quanto mais templos construídos, levantados, é melhor para irem mais pessoas para dentro dos seus templos de pedra, para eles extorquirem em nome de Deus. Para irem mais pessoas para dentro dos seus templos de pedras, para eles usarem Malaquias 3:10 e dizer: esse templo de pedra aqui é a casa do tesouro, traga o dízimo para cá. Só que a casa do tesouro, meu irmão, era o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém não existe mais, foi destruído no ano 70 depois de Cristo, pelo general romano Tito II. O templo de Jerusalém não é nenhum desses templos religiosos que estão no Brasil e no mundo aí, não. O templo de Jerusalém nem existe mais. Então, o dízimo era alimento para sustento dos levitas da tribo de Levi, dos órfãos, viúva, viajante, forasteiro, e dos sacerdotes da tribo de Levi e da linhagem de Arão. A pergunta que não quer calar é: qual é o pastor brasileiro que é sacerdote da tribo de Levi e da linhagem de Arão para recolher dízimo, ainda mais em dinheiro? Então, meus irmãos, vamos ler a Bíblia, vamos conhecer mais o Messias. A Bíblia diz em Levítico capítulo 27, versículo 30, está escrito assim: todos os dízimos do fruto da novidade das sementes são santos ao Senhor. Todos os dízimos do fruto das árvores pertencem ao Senhor. Fruto das árvores é dinheiro ou alimento? Alimento. Então leia a Bíblia, meus irmãos, para você não ser enganado pelos pastores, falsos profetas, cães gulosos e mercenários. É simples, leia a palavra de Deus para vocês não serem enganados. Não precisa você dar dinheiro dentro de tempo religioso nenhum para você ser abençoado, porque você já foi abençoado na cruz. Na sua vida não tem maldição, porque todas as nossas maldições Jesus levou na sua morte na cruz do Calvário. Levítico 27:30. Todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, pertencem ao Senhor. Todos os dízimos do fruto das árvores são santos ao Senhor. A pergunta que não quer calar é: dízimos da novidade das sementes do campo é dinheiro ou alimento? Alimento. Então, dízimo era alimento. Em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, Deus levantou o profeta Moisés. O nome Moisés quer dizer no hebraico Moshe, que significa salvo das águas. E Deus usou Moisés e falou bem assim para o povo de Israel, Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Certamente darás os dízimos de toda novidade da tua semente que cada ano se recolher do campo. Certamente darás os dízimos de toda novidade da tua semente que cada ano se recolher do campo. O povo de Israel dava o dízimo anualmente, uma vez por ano, e não de vez em mês, como os pastores e cães gulosos cobram nas igrejas evangélicas no Brasil. O povo de Israel dava o dízimo uma vez por ano e era alimento, anualmente. E os dízimos que eles davam era das novidades
das sementes que cada ano eles recolhiam do campo. A pergunta que não quer calar é: do campo sai dinheiro? Sai moeda? Não. Do campo sai alimento. Então, o dízimo era alimento. No versículo 23 diz assim: e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para lhe fazer habitar o seu nome. Esse lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome era o templo de Jerusalém. O povo de Israel só poderia entregar o dízimo em alimento no templo de Jerusalém. Eles não poderiam dar o dízimo em alimento em nenhum outro lugar a não ser o templo de Jerusalém. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprenda a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Observe. Além do povo de Israel dar o dízimo em alimento, eles tinham que comer seus próprios dízimos em alimento. A pergunta que não quer calar é: dinheiro se come? Não, dinheiro não se come. O que se come é alimento. Então, o povo de Israel tinha que comer seus próprios dízimos em alimento dentro do templo de Jerusalém. O dízimo do cereal deles, do azeite deles, como está escrito no versículo 23, e perante o seu teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então, além do povo de Israel dar o dízimo em alimento, eles tinham que comer seus próprios dízimos em alimento. Eles tinham que comer seus próprios dízimos, que eram alimentos. Versículo 24 diz assim: e quando o caminho te for tão comprido que tu não possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para lhe pôr seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, versículo 25, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vá ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Deus, ao profeta Moisés, falou bem assim para o povo de Israel: ó povo de Israel, se porventura o lugar que vocês moram, o caminho para o templo de Jerusalém, tão comprido for, de maneira que vocês não possam levar o fruto das novidades das sementes de vocês, que são os alimentos, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esses alimentos, vão vender, vocês vão pegar o dinheiro na mão de vocês, vão pegar os filhos de vocês, as esposas de vocês, e vão viajar para o templo de Jerusalém. E quando chegar no templo de Jerusalém, você vai dar aquele dinheiro como 10% no templo? Não. Quando chegar no templo de Jerusalém, você vai dar aquele dinheiro para o sacerdote? Também não. Quando chegar no templo de Jerusalém, vocês vão fazer isso aqui, ó, versículo 26. Deuteronômio capítulo 14, versículo 26 diz assim: e aquele dinheiro dará por tudo que deseja a tua alma, por vacas, e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Então, o povo de Israel, eles tinham que pegar o dinheiro na mão, ir para o templo de Jerusalém, e quando eles chegassem no templo de Jerusalém, tinham que pegar aquele dinheiro e tinham que comprar vacas, ovelhas, vinho, bebida forte, e tudo quanto a alma deles pedisse para eles comprar, e eles tinham que comer aqueles alimentos dentro do templo de Jerusalém. E eles tinham também que se alegrar com as suas esposas e com seus filhos, com as suas famílias dentro do templo de Jerusalém. Essa era a ordem de Deus. Eles tinham que se alegrarem com as suas famílias dentro do templo de Jerusalém. E tinham que comer
os dízimos, que era alimento, dentro do templo de Jerusalém. Já viu a manipulação que os pastores mercenários fazem dentro dos templos religiosos para arrancar dinheiro do povo? Eles transformaram isso aqui, dízimo que era alimento, em dinheiro, para enganar os incautos, para enganar as pessoas que não têm conhecimento bíblico. E os israelitas tinham que fazer mais o quê? Depois que eles comessem os seus dízimos como alimento e se alegrassem com a sua família dentro do templo de Jerusalém, eles tinham que fazer isso aqui, ó, versículo 27. Porém não desampararás o levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Deus usou o profeta Moisés e falou assim, ó povo de Israel, não desampares o levita, pois não tem parte nem herança contigo. Por quê? Porque os levitas da tribo de Levi, quem era Levi? Levi foi o terceiro filho de Jacó com Lia. Os levitas da tribo de Levi não tinham herança e nem parte entre o povo de Israel. Quando o povo de Israel entraram na terra prometida, todos eles receberam a sua porção. Todas as tribos receberam a sua herança. A única tribo que não recebeu a herança foi a tribo de Levi. Qual era o papel dos levitas? Os levitas trabalhavam dentro do templo de Jerusalém, limpando o utensílio do templo, varrendo o templo de Jerusalém. As pessoas hoje se intitulam levitas, né? Eu sou levita, mas é mentira, porque levita nunca cantou, irmão. Levita não compunha música, levita não fazia música, levita não cantava, não tinha sido gravado. A função dos levitas era varrer o templo de Jerusalém, limpar os utensílios. O povo de Israel andava de reino para outro reino, de nação para outra nação. E quando eles viajavam de uma nação para outra, a função, a incumbência, a responsabilidade de desarmar a tenda e armar a tenda de novo naquela terra que eles iriam morar, ou que eles iam morar, melhor dizendo, era dos levitas. Então, como os levitas não tinham herança nem parte entre o povo de Israel, Deus deu os dízimos do povo de Israel como alimento para os levitas, para sustento dos levitas. Os levitas trabalhavam pela comida. Então, Deus deu o dízimo do povo de Israel, que era alimento para os levitas, como salário deles. Porque eles não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Versículo 28 diz assim: ao fim de 3 anos, tirará todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherá nas tuas portas. Aí Deus usou Moisés e falou bem assim: o povo de Israel, olha, ao fim de 3 anos, tirará todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherá nas tuas portas. Agora, para quê? Aí Moisés dá a resposta no versículo 29 e diz assim: então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo, né? Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Então, meus irmãos, além do povo de Israel dar o dízimo em alimento, eles tinham que comer seus próprios dízimos em alimentos, mas também eles tinham que dividir seus dízimos em alimento com viajante, com órfão, viúva, forasteiro e os levitas da tribo de Levi. Os levitas da tribo de Levi, os dízimos do povo de Israel, que era alimento, era para esse povo aqui, ó. Levita da tribo de Levi, órfão, viúva, viajante, forasteiro. A pergunta que não quer calar é: os dízimos que vocês dão dentro desses tempos de pedra no Brasil são para quem?
o estíssimo, falso, mentiroso, romano que veio do catolicismo, inventado pelo rei da França, Carlos Magno, em 785 depois de Cristo, que vocês estão dentro desses tempos de predação para quem? São para pagar os altos salários dos pastores, cães gulosos, mercenários e falsos profetas. São para os pastores trocar de carro todo ano. São para os pastores cães gulosos, comprar sítio, fazenda, apartamento, embelezar suas esposas, comprarem roupa de grife para os seus filhos, para suas esposas. Porque eles só me ensinaram, meus irmãos. E o negócio de me ensinar é isso aqui, ó. Dinheiro. O negócio de me ensinar não é almas. O negócio de me ensinar é ó, real e muito real. Dinheiro. Eles vendem a fé. Eles vendem amuleto. Eles vendem até o nome de Deus. Por isso aqui, ó. Dinheiro. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, versículo 8, está escrito assim: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis em que nós estamos te roubando, nos dízimos e nas ofertas. Nessa passagem, Malaquias capítulo 3, versículo 8, quem estava roubando a Deus não foi o povo de Israel. Nessa passagem, Malaquias capítulo 3, versículo 8, quem estava roubando a Deus foi o sacerdote. Porque o povo de Israel levava o dízimo como alimento para o templo de Jerusalém, ele, em vez de pegar aqueles dízimos em alimento, distribuir entre os órfãos, viúva, viajante, forasteiro e os sacerdotes da tribo de Levi, eles estavam levando para suas casas e dividindo entre a sua família, entre seus parentes. Aí Deus chama eles de ladrões, através do profeta Malaquias, vocês estão roubando. Leia Malaquias capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 4, que você vai ver. Era o sacerdote que estava roubando dentro do templo de Jerusalém. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, versículo 10, está escrito assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Sabe o que era a casa do tesouro? A casa do tesouro era o templo de Jerusalém que não existe mais. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo. O templo de Jerusalém era a casa do tesouro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. A pergunta que não quer calar é: mantimento é dinheiro ou alimento? Alimento. Entendeu a mentira, a mentirada, a manipulação dos pastores e falsos profetas? Eles transformaram o dízimo, que era alimento, em dinheiro. Transformaram a casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém, com seus templos religiosos, para arrancar dinheiro do povo. Em Malaquias capítulo 3, versículo 11, está escrito assim: e por amor de vocês eu repreenderei o devorador, o migrador, o cortador e o gafanhoto. Os pastores das igrejas evangélicas transformaram eles em demônio, mas nunca foi demônio. Devorador, meu irmão, gafanhoto, migrador e cortador eram insetos que faziam mal à lavoura do povo de Israel. Eram insetos que faziam mal ao plantio do povo de Israel. A Bíblia diz em Joel, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4, que houve uma praga de gafanhoto que comeu os frutos da terra, os frutos das árvores, que acabou com os pastos, com a macieira, com a palmeira, acabou com tudo e afetou a economia de Israel. E a Bíblia diz que os gafanhotos comiam todos os frutos da terra. A pergunta que não quer calar é: demônios comem frutos da terra? Não, meus irmãos. Demônios não comem fruto da terra. Então, devorador nunca foi demônio. Devorador são os pastores cães gulosos, falsos profetas mercenários, que usam o nome de Deus para arrancar dinheiro dos pobres, dos necessitados, dos incautos.
dos sofredores, das pessoas que às vezes só têm dinheiro para comprar um pão, comprar um leite. Esses caras não têm pena, mesmo assim eles pedem os 10%. Esses caras não têm pena de quem trabalha de ajudante de pedreiro dando pau doido. Esses caras não têm pena de catador de latinha, vendedor de picolé que empurra o carrinho do picolé. Esses caras não têm pena de ninguém. Eles ameaçam o povo com o nome de Deus e cobram o dízimo do povo, sendo que o dízimo nunca foi dinheiro, o dízimo era alimento. É simples assim. Para encerrar essa live agora que eu vou orar por vocês, para nós encerrarmos, o livro do profeta Malaquias foi uma carta escrita para uma nação. Mas a pergunta que não quer calar é: que nação foi essa que essa carta foi escrita? Malaquias capítulo 1 está escrito assim: peso da palavra do Senhor por intermédio do profeta Malaquias para Israel. Então a carta do profeta Malaquias foi escrita para Israel, como está escrito em Malaquias capítulo 1. Peso da palavra do Senhor por intermédio do profeta Malaquias para Israel. A pergunta que não quer calar é: você é israelita? Você é de Israel? Você é judeu? Não, você é brasileiro. Então essa carta não foi escrita para você. Essa carta não foi escrita para nós, para a noiva de Cristo, para a igreja. Essa carta foi escrita para Israel. Então leia a Bíblia, meus irmãos. Leia a palavra de Deus. Para você não ser enganado pelos pastores cães gulosos, falsos profetas e mercenários do Brasil. Por que os pastores não são sinceros? Porque os pastores, em vez de dizerem que o templo de pedra deles é a casa de Deus, é o lugar santo. Por que os pastores não falam assim: ó irmãos, esse templo aqui não é a casa de Deus, esse templo aqui de pedra não é santo. O dízimo nunca foi dinheiro, o dízimo era alimento. Nós estamos aqui, irmãos, pregando o evangelho. E como nós estamos aqui pregando o evangelho, irmãos, Jesus não mandou a gente construir templos, mas em vez dos irmãos ir congregar na casa de um irmão, e congregar não, e se reunir na casa de um irmão, porque a igreja não congrega, a igreja se reúne. A igreja se reúne para adorar a Deus. Em vez dos irmãos se reunirem na casa de alguma irmã, na casa de algum irmão, e tirar a privacidade da irmã, tirar a privacidade do irmão, nós alugamos aqui esse salão, nós alugamos esse templo aqui, e nós estamos aqui pregando o evangelho da graça. Só que esse templo não é casa de Deus, esse templo não é santo. Deus não está dentro desse templo de pedra. O dízimo nunca foi dinheiro, o dízimo era alimento. E nós estamos aqui, meus irmãos, e nós estamos dependendo de pagar uma água, pagar uma luz, pagar um aluguel. Então, quem puder, meus irmãos, nos ajudar para a gente pagar uma água, pagar uma luz, pagar um aluguel, nos ajude. Mas não é obrigatório, não. É por livre e espontânea vontade. É segundo as condições de cada um. Dá quem pode, quem não pode, não dá. E você já é abençoada porque Cristo já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Entendeu? Por que os pastores não são sinceros? Porque eles acham que isso não traz muito dinheiro para eles. Porque eles querem ficar cada dia mais ricos do que eles já estão. Eles estão ricos com o dinheiro de vocês. Eles só estão em pé o que eles têm por causa de vocês. Eles estão ricos, gordos com o dinheiro do povo. Mas o juízo de Deus vai vir sobre os pastores cães gulosos,
falsos profetas, mercenários, eles estão pisando no Filho de Deus. Eles são inimigos da cruz. Quando eu falo que eles são inimigos da cruz, eu não estou falando que eles são inimigos de um pedaço de madeira, não. Eles são inimigos do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Na graça de Deus, meus irmãos, não existe templos, não existe dízimo, não existe sacerdote. Na graça de Deus só existe Cristo e você, porque você tem acesso direto ao Pai, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O dízimo era uma das obras da lei de Moisés. E como eu falei para os irmãos, que uma das coisas que Jesus fez na cruz do Calvário com a sua morte foi abolir a lei de Moisés. Jesus aboliu. Mas quando esses falsos profetas cobram dízimo, ainda mais em dinheiro do povo, eles estão levantando o véu da lei de Moisés de novo. E eles estão separando vocês de Deus. Porque o véu fazia a separação entre a humanidade e Deus. E o apóstolo Paulo diz, segundo Coríntios 3,14, que quando é lido acerca da lei de Moisés, né? Eu vou ler aqui para os irmãos para a gente encerrar, segundo Coríntios 3,14. Quando você pratica as obras da lei de Moisés, você está levantando um véu da velha aliança. Você está levantando um véu que foi rasgado com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Segundo Coríntios 3,14. Para a gente encerrar essa live e orarmos. Segundo Coríntios 3,14, olha o que o apóstolo Paulo disse. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Eu vou ler mais uma vez. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O véu fazia separação entre a humanidade e Deus. O véu aqui é a lei de Moisés. O véu, na lei de Moisés, fazia a separação entre a humanidade e Deus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu foi rasgado de alto a baixo. Então, quando os pastores, cães gulosos, falsos profetas mercenários, manda você dar dízimo, e o dízimo era uma das obras da lei mosaica, o dízimo era uma das obras da lei de Moisés e não era dinheiro, era alimento, eles estão levantando o véu da lei de Moisés de novo. E o véu era a separação entre a humanidade e Deus, fazer a separação entre a humanidade e Deus. Eles estão levantando o véu da lei de novo. E eles estão separando vocês de Deus. Porque eles estão levando vocês a praticarem obra da lei de Moisés. E a Bíblia chama as obras da lei de obras mortas. O apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 3, versículo 10, o apóstolo da graça Paulo falou assim: todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Então, todos os pastores, cães gulosos, falsos profetas, mercenários, que cobram dízimo, e todas as pessoas que dão dízimo dentro dos templos religiosos estão debaixo de maldição. Porque o dízimo era uma das obras da lei de Moisés. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo. Cristo é o fim da lei. Então escute isso aqui por gentileza.
Gálatas capítulo 5, versículo 4, Paulo falou assim: todos aqueles que se justificam pela lei estão caídos da graça. E em Gálatas capítulo 3, versículo 10, Paulo disse: todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Então, queridos e amados irmãos, você que sabe que a lei foi abolida na cruz do Calvário, você que sabe que Jesus na cruz do Calvário aboliu a lei de Moisés e o véu foi rasgado de alto a baixo, e mesmo assim você continua dando um dízimo dentro desses tempos religiosos, você está debaixo de maldição, porque o dízimo era uma das obras da lei de Moisés e era alimento. E todos os pastores, cães golosos, falsos profetas me ensinaram que cobra dízimo, ou seja, que cobram dízimo, estão debaixo de maldição. Está ouvindo? Pastores me ensinaram. Vocês, pastores, me ensinaram, cães golosos, falsos profetas e mercenários, que cobram dízimo, vocês estão debaixo de maldição. É a Bíblia que diz. Vocês estão dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi em vão. Vocês estão anulando o sacrifício de Jesus. Vocês estão pisando o Filho de Deus de novo. Vocês estão crucificando o Filho de Deus de novo. Queridos amados irmãos, faça a cesta básica. Ajude seu vizinho, ajude sua vizinha, ajude sua mãe, ajude seu pai, ajude seu irmão, ajude seu primo, ajude sua prima, ajude seu esposo, ajude sua esposa. Os 10 mandamentos das leis morais que Deus deu a Moisés em capítulo 20 foi resumido em 2 mandamentos no Novo Testamento da Bíblia na graça. O amor. Primeiro mandamento. Amará o seu Deus de toda a tua força, tua alma e teu entendimento. E o segundo mandamento, ama teu próximo como a ti mesmo. O Evangelho de Cristo é amar Deus sobre todas as coisas. O Evangelho de Jesus é amar Deus com toda a tua força, teu entendimento e de toda a tua alma. O Evangelho de Jesus é amar o teu próximo. Então ame teu próximo. Faça a cesta básica, ajude a tua família, porque 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8, Paulo disse assim: se alguém não cuida dos seus, principalmente dos domésticos da fé, que é a sua família, já negou a fé e é pior do que um descrente, é pior do que um ímpio, é pior do que um infiel. Então ajude tua família, ajude teu próximo. E manda teu pastor cão goloso, falso profeta, mercenário trabalhar. Amém. Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus, porque vocês já são abençoados, viu? Efésios capítulo 1, versículo 3, não esqueça. Bendito Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos, né? Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, que essa palavra prospere espiritualmente no coração da tua igreja, do teu povo, de cada irmão, de cada irmã. Que teu povo aprenda a tua palavra, examine as escrituras, leia a Bíblia para não ser enganado pelos falsos profetas, pelos mercenários. Ai, meu Deus, que teu povo leia a Bíblia para não ser enganado pelos pastores falsos profetas, falsos profetas, cães gulosos, mercenários, em nome de Jesus. Que teu povo, meu Senhor, possa orar mais, porque o teu povo tem livre acesso à tua presença. Eles têm acesso direto ao Pai. Eles não precisam de pastor, nem de sacerdote, de ninguém. Porque através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário,
o Senhor nos deu livre acesso ao Senhor, meu Deus. Através da morte de Jesus na cruz do Calvário, o homem recebeu, a igreja recebeu, a humanidade recebeu livre acesso ao Pai. Então, ó Deus de Israel, que teu povo possa meditar na tua palavra, que teu povo possa ler tua palavra, que teu povo possa examinar as escrituras, ler a Bíblia para não ser ignorado pelos pastores e falsos profetas, cães gulosos, mercenários, e que teu povo seja mais cheios do conhecimento, que teu povo seja mais cheio da tua presença, que teu povo, meu Pai, Lavassura e Comanassa, entendam que eles são a igreja, que a igreja não é o templo de pedra, mas que a igreja são eles, que teu povo, meu Pai, entendam que o Senhor Jesus Cristo fez o último sacrifício por nós, morrendo por nós na cruz do Calvário para nos dar vida eterna, e que nós não precisamos fazer sacrifício hoje. Que teu povo entenda que através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, através da morte de Jesus na cruz do Calvário, Jesus nos reconciliou com Deus. Que teu povo entenda que através da morte de Jesus na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo levou sobre si todos os nossos pecados e todas as nossas maldições. Que teu povo entenda que eles são mais do que vencedores por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz. Que teu povo entenda, Pai, que eles são abençoados por intermédio de Jesus Cristo. Ó Deus amado, continua abençoando teu povo. Lava a Xandaraia. Cura os enfermos, restaura teu povo espiritualmente, fortalece teu povo espiritualmente. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir um presente para vocês. O presente é: leia a Bíblia, para você não ser enganado pelos pastores, cães gulosos, falsos profetas e mercenários. Amém? Meus queridos e amados irmãos, tenho 2 canais no YouTube. Todos os 2 canais no YouTube estão assim, Pastor Fabiano Santana. Se inscreva no meu canal no YouTube e aperte o sininho para vocês receberem todas as notificações. Sempre nós estamos aí postando vídeo novo, pregando em alguns templos religiosos aqui em São Paulo, né? Pregando em algumas igrejas aqui em São Paulo, porque sempre eu prego também dentro dos templos, né? Apesar que quando eu vou pregar nesses templos, eu vou lá pregar a verdade. Jesus pregava dentro dos templos e ele pregava a verdade. Jesus, quando ia no templo, ele só ia lá pregar a verdade, pregar contra os religiosos, pregar contra a mentira e a hipocrisia dos religiosos. E eu só vou nos templos pregar a verdade. E sempre também estou postando um vídeo aqui, fazendo um live para a glória de Deus. Amém? Compartilhe essa mensagem. Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Fabiano Santana, seu irmão em Cristo. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Amém.